Escolhido, não encontraste esta mensagem por acaso. Foste convocado. No momento em que os teus olhos pousaram aqui, algo antigo despertou dentro de ti. Não foi apenas curiosidade, mas um reconhecimento divino, como uma memória de outro reino, a despertar, aquela voz no fundo do teu ser, aquela que tentaste silenciar, ignorar, explicar, sussurrou: isto é para mim. Aquele peso no peito, aquele arrepio no teu espírito, isso não é medo, é alinhamento, é a assinatura inconfundível do destino a chegar até ti através do tempo, confirmando o que sempre sentiste, mas não conseguiste explicar. Foste feito para isto. Suportaste demasiado para ser comum. Atravessaste fogo que teria destruído outra pessoa. Choraste em segredo, questionaste em silêncio, prendeste a respiração na escuridão, e mesmo assim levantaste-te. E agora o céu está a responder. Não estás a ouvir isto por coincidência. Estás a ouvir porque o céu iniciou uma transação espiritual. Este é um momento decisivo, um encontro divino gravado na tua linha do tempo antes mesmo de o mundo saber o teu nome. O que está a ser libertado não é um discurso motivacional, é uma mudança celestial, uma libertação de visão, uma libertação de clareza, uma libertação de provisão sobrenatural. Mas ouve com atenção, o céu nunca força milagres, ele espera por um acordo. Neste momento, estás num lugar delicado entre onde estiveste e onde és chamado a ir. Aquela atração que sentes não é pressão, é um convite. Os céus estão preparados, os cofres estão abertos, mas o próximo passo é teu. E o que o céu está a pedir não é mais um atraso, mais uma dúvida, mais uma oração de talvez. Ele está a pedir o teu sim, um sim completo, destemido e cheio de fé. Porque a bênção está pronta, a abundância está pronta, o futuro já está escrito, mas a tua rendição é a chave que abre a fechadura. O inimigo tentou roubar este momento de ti, tentou desgastar-te com distrações, desânimo e atrasos. Mas adivinha, ainda estás aqui, ainda de pé, ainda à procura, ainda a acreditar. Isso por si só é a prova. O plano das trevas falhou. Já sobreviveste ao ataque. E agora? Agora é hora de superar o medo. O céu não precisa da tua perfeição, precisa da tua permissão. Então, se o teu espírito está a gritar sim, mesmo que a tua mente ainda esteja a acompanhar, não hesites. Reivindica isso agora. Escreve 777 nos comentários como um sinal para ti mesmo, para o céu e para tudo que está a tentar te impedir de que estás a entrar na abundância divina. Gosta deste vídeo para alinhar a tua frequência. Subscreve para ficares ligado a esta corrente sobrenatural, porque isto não é entretenimento, isto é elevação. Tu és um escolhido, e o céu já aprovou a transferência. Sempre sentiste que havia algo diferente em ti, mas não conseguiste explicar porquê. Enquanto todos pareciam confortáveis em seguir o fluxo, seguir o roteiro, fazer o que lhes era dito, sentias uma resistência silenciosa a crescer dentro de ti. Um conhecimento, um sussurro que dizia: tu foste feito para mais. Talvez não tivesses palavras para expressar isso na altura, mas no fundo do teu espírito reconhecias que nunca foste destinado a ser comum. Mesmo em salas cheias de pessoas, sentias-te um estranho. Não porque fosses inferior, mas porque foste chamado para algo maior. E esse chamado veio acompanhado de solidão, silêncio e épocas em que ninguém te compreendia. Mas ouve com atenção, esse isolamento não era um castigo, era uma preparação. Não estavas a ser rejeitado, estavas a ser redirecionado para o teu verdadeiro propósito, porque os escolhidos nunca se encaixam, nunca foram feitos para isso. Foram escolhidos a dedo, separados e espiritualmente marcados para uma missão superior.
Tudo em ti que deixava os outros desconfortáveis, a tua profundidade, a tua paixão, a tua verdade, era intencional. Não és louco, não és exagerado, não és intenso demais. És divinamente programado para sentir mais, ver mais, saber mais, porque o nível de visão necessário para a tua missão não é comum. Portanto, não te encolhas, não peças desculpa, não expliques a tua luz àqueles que estão comprometidos em permanecer na escuridão. Foste escondido por uma razão, mas agora, a época de te esconderes acabou. Este é o teu despertar. Tu és um dos escolhidos, e tudo na tua vida está prestes a se alinhar com essa verdade. A maioria das pessoas vive no piloto automático, movida pelo medo, pela sobrevivência e pela necessidade de validação. Mas tu, no fundo, sempre desejaste algo mais real, mais significativo, mais alinhado com o teu espírito. Esse desejo era o sinal. Aquela luta interna entre quem tu és e quem o mundo disse que tu devias ser. Essa era a prova. Os escolhidos nascem com um plano embutido na alma, um código divino que não lhes permite se contentar com a mediocridade. E mesmo quando a vida tentou quebrar-te, enterrar-te, confundir-te e silenciar-te, esse código continuou sussurrando: isto não é o fim, continue. Tu nunca foste feito para seguir os passos de outra pessoa. Tu foste feito para abrir novos caminhos. Mas eis a verdade que a maioria das pessoas não percebe. Ser escolhido não traz conforto, traz desafios. Não estás a ser castigado, estás a ser posicionado. Cada revés, cada traição, cada lágrima, cada batalha silenciosa que travou quando ninguém estava a ver, tudo isso estava a fortalecer o teu músculo espiritual. Porque não podes carregar o excesso até aprenderes a carregar a dor. Não podes caminhar na abundância até teres sobrevivido à seca. Não podes liderar os outros até teres passado pelo fogo tu mesmo. Não és apenas um sobrevivente, és um precursor. És a prova de que o impossível é possível. É por isso que o teu caminho foi diferente. É por isso que foi mais difícil. E é por isso que a tua recompensa será maior. Não é por acaso que estás a ouvir isto agora. O teu espírito está pronto. A tua mente está a despertar. E o céu está prestes a confirmar tudo o que o teu coração já sabe. A abundância financeira não começa na tua conta bancária. Começa na tua energia, na tua intenção, no teu alinhamento. O mundo dir-te-á para te esforçares mais, trabalhar mais, esgotar-te a perseguir dinheiro, mas os escolhidos estão a ser chamados para uma lei superior, uma lei espiritual, uma lei que diz que quando te alinhas com a frequência da abundância, o dinheiro encontra-te, as oportunidades perseguem-te, as portas abrem-se, não porque as forçaste, mas porque finalmente te tornaste digno da bênção. Pensa nisso. Quantas vezes tentaste forçar resultados que não funcionaram? Quantas vezes te preocupaste, planeaste em excesso ou imploraste para que as coisas acontecessem? Isso não é abundância, isso é ansiedade. E a ansiedade está enraizada na separação da verdade divina. A verdade é: já estás conectado a uma fonte infinita. A única coisa que bloqueia isso é você esquecer quem você é. Você não está a tentar atrair abundância. Você é abundância. Você não persegue o excesso. Você se alinha com ele. E o alinhamento não requer esforço, requer rendição. Requer confiar que, quando você caminha com propósito, a provisão é inevitável. Que, quando você passa do medo para a fé, o céu responde. Quando o seu mundo interior está caótico, o seu mundo exterior reflete isso. Mas quando o teu espírito está claro, o teu caminho torna-se magnético. Os escolhidos devem aprender a libertar o controlo, parar de lutar e começar a receber.
A descoberta que desejas não está do outro lado de mais trabalho. Está do outro lado da rendição energética. Quando a tua mente, o teu coração e o teu espírito estão finalmente em harmonia, tu abres as portas do céu. E a partir daí, o fluxo torna-se imparável. Tu nunca foste destinado a ser mediano. Tu carregas a unção do quebra-barreiras. É por isso que tiveste que passar por coisas que outros não conseguiram sobreviver. É por isso que a dor te atingiu com mais força. A traição foi mais profunda. As perdas vieram mais rápido. Não porque tu foste amaldiçoado, mas porque a tua vocação é mais pesada. Tu és o escolhido para quebrar o que está na tua linhagem há gerações. Pobreza, medo, vício, trauma, silêncio. Isso termina contigo. Isso não é uma citação motivacional. É um facto espiritual. Mas quebrar qualquer coisa requer pressão, requer resistência, requer fogo. Foste forjado nesse fogo por uma razão. Todas as noites choraste até adormecer. Todas as épocas em que sentiste que Deus estava em silêncio. Todas as vezes que quiseste desistir, mas não desististe. Tudo isso foi um treino espiritual. Não estavas apenas a sobreviver, estavas a ser condicionado espiritualmente. E agora, esse condicionamento está prestes a dar frutos, porque os escolhidos não se limitam a curar, eles conduzem outros à cura. Eles não se limitam a quebrar correntes, eles constroem pontes. O inimigo atacou-te tão ferozmente, não por causa de quem és agora, mas por causa de quem estás a tornar-te. Tu és a mudança. Tu és o ponto de viragem geracional. E a abundância que está a caminho não é só para ti, é para todas as almas ligadas ao teu destino. Não passaste por tudo isso apenas para voltar ao normal. Passaste por isso para te elevares, para restaurares, para reinar. E agora a situação está a mudar. O céu observou a tua resistência. Deus mediu a tua fidelidade. E a recompensa que está a chegar? Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, mas o teu espírito já sabe. Desde que nasceste, foste ensinado a perseguir o que podes ver. Perseguir o emprego, o salário, o título, o sucesso material. Medir a sua vida pelo que pode contar. O seu saldo bancário, os seus seguidores, o seu estatuto. Mas os escolhidos vivem segundo uma lei diferente. A economia do céu não funciona pela visão, ela move-se pela fé. E a fé não é apenas uma crença, é um modo de vida. É caminhar em direção ao que ainda não se manifestou, com a confiança de que já te pertence. A dimensão espiritual é mais real do que o que os teus olhos podem ver. É aí que começa a abundância. Quando te alinhas com a vontade divina e deixas de calcular o teu valor com base em resultados visíveis, desbloqueias uma nova realidade. Deixas de ser escravo do mercado, das tendências, das condições externas. Tornas-te cidadão de um reino superior. É aí que tudo muda, porque nesse reino, dar leva a receber. A confiança leva ao aumento. A obediência abre as comportas. Pode ser que ainda não tenhas visto os resultados, mas isso não significa que o fluxo já não esteja em movimento. O que Deus falou sobre a tua vida ainda está ativo. O que Ele sussurrou nos teus momentos íntimos ainda está de pé. A promessa não foi cancelada, está simplesmente a ser cultivada. É por isso que não podes entrar em pânico quando as coisas parecem pequenas. É por isso que não podes comparar a tua vida com a dos outros. As sementes da tua abundância estão a ser regadas em silêncio, e quando elas brotarem, serão inegáveis. A fé não é passiva, é uma força poderosa que puxa o invisível para o visível, mas ela só pode operar quando tu abandonas o medo. Abandona a necessidade de ter todas as respostas. Abandona o vício do controlo.
Não foste feito para descobrir tudo, foste feito para percorrer o caminho, e quando o fizeres, a provisão encontrar-te-á no caminho. Pensaste que o atraso significava negação. Pensaste que o silêncio significava que tinha sido esquecido, mas o céu não esquece o que cria. Se há uma pausa na tua jornada, não é um castigo, é um posicionamento. O atraso não é derrota, é o timing divino em ação. Os escolhidos muitas vezes enfrentam o que parece ser uma longa espera, enquanto outros parecem ascender rapidamente. Mas lembra-te, o que é construído rapidamente pode desmoronar-se com a mesma rapidez. O que Deus está a construir em ti requer uma base mais profunda, o teu caráter, o teu discernimento, a tua confiança. Tudo isso está a ser forjado no atraso, porque o excesso que está a chegar não vai apenas elevar o teu estilo de vida, vai elevar o teu propósito. Estás a ser confiado com algo sagrado, e Deus não permitirá que essa bênção chegue antes que estejas pronto para carregá-la. É por isso que algumas portas permaneceram fechadas. É por isso que alguns relacionamentos terminaram. É por isso que algumas oportunidades escaparam por entre os teus dedos. Não porque não fosses digno, mas porque Ele estava a proteger-te de entrar em algo que te distrairia do teu destino. Oraste por abundância, mas Ele estava a preparar a tua maturidade. Pediste sucesso, mas Ele estava a moldar a tua alma. O tempo divino nunca se apressa, não se curva à impaciência, e quando chega, não escorre, inunda. De repente, o que era lento torna-se rápido. O que era difícil torna-se fácil. O que estava bloqueado torna-se aberto. A época de espera não é um desperdício, é um útero. E o que tem crescido em silêncio está prestes a nascer em brilhantismo. Confia no atraso divino. Não está a impedir-te, está a manter tudo unido até ao momento em que estiveres verdadeiramente pronto. Há uma lei espiritual sobre a qual não se fala o suficiente, e é esta: não podes elevar-te enquanto te agarras ao que Deus te pede para libertar. Os escolhidos devem atravessar um portão de separação antes de entrarem na abundância. Essa separação pode ser de certas pessoas, hábitos, crenças, ou até mesmo ambientes que antes pareciam um lar. E, no início, parece uma perda, parece solidão, mas não é perda, é alinhamento. Nem todos estão preparados para lidar com o seu destino. Alguns estavam destinados apenas ao seu passado, não ao seu futuro, e tentar arrastá-los para a sua próxima fase irá atrasar a sua bênção. Pode sentir a tensão a aumentar com pessoas de quem era próximo. Pode sentir-se afastado de rotinas que antes o confortavam. Isso não é aleatório, é um sinal. Quando a elevação está próxima, o desconforto aumenta, porque o que era normal já não se encaixa na tua nova frequência. Deus está a mudar a tua atmosfera. Ele está a limpar o ruído para que possas ouvi-lo claramente, para que possas avançar com ousadia, para que possas entrar na abundância sem bagagem. Isso pode significar mais solidão, mais silêncio, menos distrações. Tudo bem, não resistas. O silêncio é sagrado. Nele, o teu espírito será recalibrado. As tuas prioridades serão redefinidas e o teu propósito se tornará inegável. Aqueles que estão dispostos a se separar são aqueles que estão prontos para se elevar. Deixa ir, mesmo que doa, mesmo que ainda não compreendas totalmente. A libertação está a criar espaço. A poda está a criar espaço. E o que está por vir preencherá cada lugar vazio com mais do que tu jamais imaginaste. Isto não é um passo atrás, é uma preparação. Estás a ser posicionado para algo maior, e cada adeus está apenas a abrir espaço para o sim divino que já está a caminho. As palavras moldam mundos. O que dizes hoje torna-se a atmosfera em que vives amanhã.
A maioria das pessoas subestima o poder espiritual da sua própria voz, falando casualmente de derrota, dúvida e limitação nas suas vidas, sem sequer se aperceberem disso. Mas os escolhidos carregam um tipo diferente de autoridade, uma unção que ativa o céu por meio de declarações. A lei espiritual da abundância responde não apenas aos seus pensamentos ou desejos, mas às palavras que você libera com ousadia na atmosfera. Você não pode sussurrar escassez e esperar viver em abundância. Você não pode falar constantemente sobre o que está faltando, o que está quebrado, o que está errado, e esperar que tudo corra bem. A sua boca é um portal, uma porta, uma chave. E cada vez que a abres, estás a convidar o avanço ou a bloqueá-lo. Isto não é apenas simbolismo espiritual, é uma realidade divina. O universo é ativado pela voz, e o que continuas a repetir torna-se a tua realidade. É por isso que o inimigo se esforça tanto para fazer-te falar com medo, para desabafar a amargura, a verbalizar a dúvida, porque uma vez que essas palavras saem dos teus lábios, elas começam a construir muros à volta da tua bênção. Mas no momento em que mudas, quando começas a falar com convicção, quando começas a declarar provisão, mesmo no meio da falta, quando falas de cura enquanto ainda lutas contra a doença, quando declaras, eu sou rico, estou a crescer, estou a caminhar na abundância divina, algo muda no espírito. Não estás a mentir para ti mesmo, estás a alinhar-te. Estás a sintonizar a tua energia com a frequência da promessa. E essa frequência não pode ser negada. Diz com poder, diz com visão, diz até que a tua voz trema e a tua alma acredite. Fala o teu futuro no teu agora. Porque os escolhidos não são apenas ouvintes da verdade divina. Eles são proclamadores dela. Cada palavra é uma semente. Planta com sabedoria. Se não gostas dos frutos que estás a ver na tua vida, verifica as sementes que tens semeado com as tuas palavras. Começa a profetizar sobre a tua vida como se acreditas que já está feito. Diz, o dinheiro flui para mim com facilidade. Fui escolhido para o aumento divino. A minha abundância abençoa gerações. Todas as necessidades são satisfeitas. Todos os sonhos são financiados. Todas as batalhas já estão ganhas. Não esperes que as coisas melhorem para começares a falar melhor. Fala melhor. E observa como as coisas começam a mudar rapidamente. O céu responde à fé ousada, não à dúvida silenciosa. E aqui está a verdade mais profunda. As tuas palavras não moldam apenas a tua realidade financeira. Elas moldam a tua prontidão para mais. A maneira como falas em privado está a treinar o teu espírito para esperar milagres ou se contentar com migalhas. Não podes dizer, nada funciona para mim, e depois chorar quando as portas não se abrem. Não podes chamar-te falido e depois perguntar-te por que é que a abundância não chegou. Tens de tornar-te ferozmente protetor do teu vocabulário. Observa como fala sobre a tua vida, o teu dinheiro, a tua missão. Cada palavra carrega poder criativo. Cada declaração põe algo em movimento. E quando começas a usar a tua voz como uma arma espiritual, quando começas a declarar o que o céu já prometeu, não manifestas apenas bênçãos, multiplicas-as, porque o céu não precisa que sejas perfeito, precisa que estejas de acordo. A tua voz foi feita para ecoar a verdade divina. Usa-a. Usa-a até que tudo à tua volta comece a elevar-se para corresponder ao poder da tua crença. A abundância não começa com o recebimento. Começa com a forma como geres o que já te foi dado. Há um princípio espiritual que muitos ignoram, mas os escolhidos devem compreendê-lo claramente. Deus liberta mais nas mãos daqueles que administram bem. Não precisas de ser rico para ser responsável. Não precisas de milhões para dominar a gestão.
Como estás a tratar a pequena semente que tens na mão agora? Estás a reclamar dela ou a honrá-la? Estás a usá-la para abençoar os outros, para crescer, para investir no teu futuro, ou estás a desperdiçá-la em amargura, inveja ou imprudência? A verdade é que cada euro que recebes é um teste. Cada oportunidade é uma audição para o próximo nível. A maneira como lidas com o teu nível atual revela ao céu se estás pronto para mais. E se estás a pedir mais enquanto administras mal o pouco que tens, não estás a ser bloqueado, estás a ser protegido. Porque a verdadeira abundância vem com responsabilidade. Não se trata apenas do que ganhas, trata-se do que te é confiado. E a confiança é conquistada através da consistência. Portanto, antes de pedir mais, pergunte a si mesmo: sou fiel ao que já tenho? Honro o que Deus colocou na minha vida, mesmo que ainda não seja o que sonhei? Dou com a mão aberta ou seguro com força por medo? Faço um orçamento sensato ou gasto impulsivamente para tentar impressionar pessoas que nem importam? A administração não é apenas uma disciplina financeira, é uma mentalidade espiritual. É ver os teus recursos como ferramentas divinas, não brinquedos temporários. É escolher construir um legado, não apenas um estilo de vida. Quando muda para essa frequência, quando começa a gerir o seu tempo, energia, relacionamentos e dinheiro com intenção divina, o céu começa a confiar-lhe mais, porque já não é apenas um receptor, tornou-se um multiplicador. E multiplicadores são ímãs para milagres. A administração é gratidão em ação. É dizer: Deus, posso ainda não ter tudo o que quero, mas vou honrar tudo o que tenho agora. É usar os teus dons mesmo quando ninguém está a aplaudir. É semear mesmo quando a colheita parece distante. É planear a abundância enquanto se vive em épocas difíceis. É organizar, preparar, traçar estratégias, não por medo, mas pela fé de que o que está por vir requer estrutura. Alguns de vocês têm rezado por mais, mas as vossas mãos não estão prontas para receber. O excesso sem administração só se transformará em estresse. Mas quando te tornas disciplinado, deliberado e grato pelo que já possuis, alargas o teu recipiente, e a bênção não tem outra escolha senão expandir-se para o preencher. Não te elevas ao nível do teu desejo, elevas-te ao nível da tua disciplina. Então, começa a agir como se a abundância já estivesse aqui. Faz o teu orçamento como se estivesse. Dá como se estivesse. Serve como se estivesse. Louva como se estivesse. Porque aqueles que lidam com pouco com excelência são aqueles que o céu escolhe para confiar às nações. Administre bem e veja as portas da abundância se abrirem, não em teoria, não algum dia, mas agora, porque provou que está pronto. Não precisa de outra oportunidade. Não precisa esperar que alguém lhe dê permissão. Não precisa de uma fórmula mágica, de um golpe de sorte ou de outro vídeo motivacional para lhe dizer que é capaz. O que realmente precisa já está dentro de si. Os escolhidos não perseguem ideias, eles recebem inspiração divina. Essas ideias surgem como sussurros em momentos de silêncio, como faíscas no meio da rotina, como clareza repentina em lugares que antes pareciam confusos. E não são apenas ideias, são instruções do céu, feitas sob medida para a tua vocação. Aquela visão que continua voltando, aquele conceito que não te deixa em paz, aquela invenção, livro, marca, curso ou mensagem que continuas a ver na tua mente. Não é imaginação, é um plano. E foi colocado dentro de ti porque só tu tens a lente, a voz e a autoridade únicas para lhe dar vida. Mas eis o problema. A maioria das pessoas ignora isso. Elas duvidam, elas adiam, elas esperam pelo momento perfeito ou por um roteiro claro.
Mas os escolhidos sabem que as inspirações divinas não vêm com GPS, elas vêm com graça. Nem sempre são lógicas, nem sempre são lucrativas de imediato, mas são sempre significativas. Se tens uma ideia que te entusiasma e te assusta ao mesmo tempo, presta atenção. É essa atenção é a unção, esse medo é a pista. Essa urgência de criar, lançar, construir, é a tua alma a tentar dar à luz algo que o céu plantou. E cada vez que adias, estás a adiar a tua própria abundância. Continuas a rezar por uma mudança, mas a resposta já está no teu espírito. Não precisas de outra porta aberta, precisas de atravessar a que já está à tua frente. A razão pela qual continua a aparecer nos teus pensamentos é porque está à espera da tua obediência. O mundo não precisa de mais cópias, precisa de originais. E a tua ideia, o teu sonho, o teu download, não foi feito para se misturar, foi feito para causar impacto, foi feito para elevar, foi feito para mudar atmosferas. Mas não pode fazer isso enquanto estiver preso dentro da tua cabeça. Tens de agir. Começa pequeno se for preciso. Escreve a primeira página, cria o primeiro rascunho, grava a primeira voz, lança o primeiro produto, faz a primeira chamada. O céu move-se quando tu te moves. E mesmo que pareça ser para ti, essa ideia pode ser a semente da cura de outra pessoa, da clareza de outra pessoa, da salvação de outra pessoa. Não subestimes o poder do teu gênio interior só porque ainda não foi validado. Não é suposto ser validado pelo homem. Foi aprovado por Deus. É por isso que arde tão profundamente dentro de ti. É por isso que não consegues ignorá-la, por mais que tentes distrair-te com outras coisas. É por isso que ela ressurge sempre que tentas acalmar-te. Porque não foste feito para ficar sentado sobre o brilhantismo, foste feito para libertá-lo. Para de medir o seu valor com base na reação dos outros. Para de pedir a pessoas que não foram escolhidas para confirmar uma visão que nunca lhes foi mostrada. Não se trata de aplausos, trata-se de uma missão. E se fores fiel ao que Deus plantou em ti, a provisão virá. Os parceiros encontrar-te-ão, os recursos alinhar-se-ão, os clientes, o público, tudo aparecerá. Porque a provisão sempre esteve ligada à obediência. Não persigas a bênção. Ativa-a entrando no teu desígnio original. Foste feito para isto, e a abundância pela qual esperaste está à tua espera para que avances com a ideia que já tem o teu nome escrito. Sobreviveste ao que estava destinado a destruir-te. Suportaste as épocas que fizeram os outros desistir. Atravessaste o fogo, o deserto, vales profundos, e agora estás à beira de tudo aquilo porque oraste. Este é o teu momento. Não é uma coincidência aleatória, não é um golpe de sorte, um encontro divino. Esta é a estação da tua abundância, não apenas financeira, mas espiritual, emocional, relacional, geracional. Semeste em lágrimas, agora estás prestes a colher com alegria. Trabalhaste em silêncio, agora o céu está prestes a tornar pública a tua recompensa. O que está a chegar não é apenas restauração, é uma reviravolta divina. Tudo o que perdeste está prestes a voltar multiplicado. Cada porta que se fechou foi, na verdade, um redirecionamento para uma melhor. Cada não foi proteção. Cada atraso foi uma preparação. Cada vale preparou-te para a vista do topo da montanha. Não estás a entrar num novo capítulo. Estás a entrar na realização de tudo o que tens carregado dentro de ti há anos. Mas aqui está a chave. Anda como se já estivesse feito. Fala como se já fosse teu. Move-te como se as portas da abundância já se tivessem aberto. Porque abriram. E a única coisa que resta é alcançares o que o céu já libertou. Não há mais implorações.
Não há mais perseguições, não há mais encolhimentos. Já não estás na época de provar o teu valor, estás na época de possuir a promessa. E isso significa que tens de mudar a forma como te vês. Para de te fazer pequeno. Para de pensar como a versão de ti que mal conseguiu sobreviver. Começa a pensar como a pessoa que recebeu a confiança e o favor divinos. Começa a agir como a pessoa que não é apenas abençoada, mas escolhida para ser distribuidora de bênçãos. A tua abundância não é só para ti. É para as pessoas ligadas ao teu propósito. É para a tua família, para a tua linhagem, para a tua comunidade, o teu legado. A razão pela qual a batalha foi tão intensa é porque a bênção é tão grande. O inimigo sabia que, se alguma vez atingisses este nível de consciência, tornar-te-ias imparável. Que, se alguma vez descobrisses quem realmente és e o que há dentro de ti, mudarias a atmosfera, quebrarias ciclos, mudarias vidas. E agora? Agora está aqui. Já não estás à espera da abundância, estás nela. Então, dá os passos, faz as mudanças, entra nas salas como se fosses dono delas. Fala como se a tua voz tivesse peso. Constrói como se os fundos já estivessem garantidos. Vive como se a profecia já se tivesse cumprido, porque cumpriu-se. No espírito já está feito. Tudo o que tens de fazer é alinhar a tua mente, o teu coração e as tuas ações com a verdade de que já és abençoado. Já estás a caminhar na abundância, e toda a tua vida está prestes a refletir isso. Não no próximo ano, não na próxima temporada. Agora. Este é o teu momento. Os portões estão abertos. O fluxo começou. Bem-vindo à vida que nasceste para viver.